Bom dia, jovens do nono ano. Hoje, dia 10 de novembro, aula de Química, certo? Vamos continuar falando sobre funções inorgânicas. Anteriormente, nós falamos sobre ácidos e bases, eletrolíticos. Nós iremos falar hoje sobre sal, certo? Nessa semana, na outra, vamos falar de óxidos, finalizando o conteúdo da última prova de Química do ano, certo? Daqui a 2 semanas teremos revisão da prova, tá bom? Vamos falar de sal. Sal é algo que está no dia a dia. Literalmente podemos dizer que está literalmente como tempero da cozinha, dá sabor aos alimentos. Mas o sal não é somente para alimentar. O sal também é utilizado para outras finalidades. Temos aqui o sal de cozinha, cloreto de sódio, e temos aqui o sulfato de cobre, que é utilizado, nesse caso, para tratamento da água de piscina, que é um sal, certo? Nós iremos falar isso, explicar a importância dos sais. Sal é toda substância que, em solução aquosa, quer dizer, em água, sofre dissolução iônica. Quer dizer que o sal é uma molécula formada por ligações iônicas. Nesse caso, quando em contato com a água, libera os íons, pelo menos um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente do OH-. Quer dizer, que o sal pode ter H+ ou H-. Isso vai depender do tipo de sal que nós vamos falando. O sal normal que a gente fala é o sal que tem um metal e um não metal. Temos também sais básicos, que tem a hidroxila, ou H. Temos sal ácido, que temos a presença do hidrogênio, H+. E temos o sal duplo, que tem funções específicas duplas, que tem 2 metais, ou um sal duplo, que tem 2 não metais. Certo? Nós iremos falar isso cada vez mais daqui a pouco. Nesse caso, o sal é todo composto que em solução aquosa possui pelo menos um cátion diferente do H+, como foi falado, e pelo menos um ânion diferente do OH-. O NaCl, cloreto de sódio, ele é um Na+, é um cátion diferente do H+, e o Cl- um ânion diferente do OH-. Quer dizer que o sal, todo sal, tem um lado positivo e um lado negativo. Sulfato de bário, ele tem o cátion Ba2+, bário, e SO4, 2-, que é o ânion, certo? Nesse caso, temos polos opostos no sal. A reação entre um ácido e uma base recebe o nome de especial de neutralização. Quando eu tenho contato do sal, contato de um ácido com uma base, eu formo um sal e água. Esse processo é chamado de neutralização ou salificação. A neutralização entre um ácido e uma base pode ser total ou parcial. Quando a neutralização total, quer dizer, o total de hidrogênios ionizados do ácido é igual ao total de oxidrilas da base. Por exemplo, eu tenho um ácido clorídrico que reage com a base hidróxido de sódio. Isso vai dar origem ao cloreto de sódio e água. Eu tenho agora 2 moléculas de ácido clorídrico, HCl. Eu tenho uma base de hidróxido de bário, que reage, dá origem de cloreto de bário e 2 moléculas de água. Isso é uma reação de neutralização total, que no final eu tenho um sal e uma água. Quando é uma neutralização parcial, pessoal, o total de hidrogênios ionizados do ácido é diferente do total de oxidrilas da base, quer dizer, vai sobrar um dos dois, H+ ou H-. Temos aqui o exemplo de uma molécula de ácido clorídrico reage com hidróxido de bário, no qual eu não tenho 2 ácidos, e no qual eu vou formar um sal, BaOHCl, que é um sal base, e água. Um hidrogênio se une a uma OH, quer dizer, para formar a molécula de água. E vai sobrar o OH, que vai para o sal, se tornando sal básico. Eu tenho aqui o ácido sulfúrico, H2SO4, que reage com hidróxido de sódio, que dá origem a
NaHSO4 e mais água. Quer dizer que sobrou um hidrogênio a mais, tornando-se um sal ácido. Todo sal que tem um H em sua presença é um ácido, todo sal que tem OH é uma base, certo? Vamos classificar os sais. Os sais são classificados como os normais ou neutros, quando eu tenho a presença somente de um metal e de um não metal, certo? Ou uma oxidrila, ou tenho o sal ácido com a presença do hidrogênio, chamado também hidrogênio sal, ou um sal básico, que tem um OH, ou hidrossal. Um sal duplo, que eu tenho a presença de dois metais, é o bário e o bromo, sódio e potássio, ou um sal hidratado, quando tem a presença de água em sua composição. Vamos ver algumas questões. Associe corretamente de cima para baixo os itens a seguir. Vamos lá. A associação correta. Nesse caso, o sal básico seria o MgOHCl, por causa da hidroxila. Sal duplo seria o NO3, a presença do sulfato de sódio e potássio, presença dos dois metais. O sal ácido, que é o 4, NaHSO3, e o sal hidratado, o sal que tem 10 moléculas de água. Vocês veem a sequência. Então, é 2, 3, 4 e 1. Nesse caso, o item correto é o item D. Como posso dar nomes ao sal? Nomenclatura dos sais. Primeiramente, temos o nome do ânion, que vem o elemento que é negativo, depois vem o elemento positivo, cátion. Temos o exemplo do cloreto de sódio. Cloro é um ânion, sempre, o sódio é um cátion. Nesse caso, vamos lá. AgNO2, que é nitrito de prata. Temos FeSO3, carbonato de ferro 2 ou ferroso. Nesse caso, vocês veem acima nome do ânion. Temos o sufixo para ácido, hídrico, ouso, ico. Sufixo para o sal, eto, ito, ato. E no caso, sempre o nome é o elemento. Vamos entender agora. Cloreto básico de cálcio. Estou dizendo que esse elemento é um sal básico. Temos o fosfato de ácido de prata. Quer dizer, eu tenho dois hidrogênios. NaKSO4. Sulfato de sódio e potássio. Sódio e potássio, os dois metais. CaBrCl. Cloreto de brometo de cálcio. Dois metais. Temos sulfato de cobre 2. Penta hidratado. Penta significa 5 moléculas de água. Certo? No nomenclatura dos sais normais é feita citando-se o nome do ânion proveniente do ácido, mudando-se a terminação, seguido do nome do cátion proveniente da base, terminação dos ácidos e sais. Ácido, sal. Hídrico, eto. Ouso, ito. Ico, ato. Dependendo do tipo do nome do ácido, se é hídrico, é eto. Se é ouso, ito. Se é ico, é ato. Então, vamos ver. Eu tenho um ácido clorídrico, reage com hidróxido de sódio. Então, o meu sal será cloreto. Olha aqui. Ácido clorídrico, hídrico, eto. Cloreto de sódio. Temos aqui o ácido nítrico. Então, temos o ico aqui. E o sal será nitrato de ferro. Nitrato de ferro. 2. Por causa da presença dessas duas moléculas de ânion 3, ou ferroso. Sal ácido ou hidrogênio sal. Eu tenho NaHSO4, eu chamo de sulfato ácido de sódio, ou hidrogênio sulfato de sódio, por causa da presença do hidrogênio. Sal básico ou hidroxissal, eu tenho BaOHCl, cloreto de básico de bário, ou hidróxido de cloreto de bário, já dizendo que tem a presença do hidróxido. Sal duplo, cloreto, brometo de bário. Temos também sulfato de sódio e potássio. Cloreto, brometo, que é o cloro, bromo e bário.
sulfato de sódio e potássio. Sal hidratado. Eu tenho a presença do sulfato de cobre pentahidratado, 5 moléculas de água. E óxido será nossa próxima aula, ok? Então, jovens, obrigado pela presença de vocês na minha aula. Espero que vocês acompanhem. Na próxima aula, teremos correção de atividades. Muito obrigado. Tenham um bom dia.